Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem? Eu gostaria de corrigir com vocês o primeiro questionário do Sartre que eu passei no quadro para algumas turmas, para todas as turmas, só que eu corrigi só para algumas. Eu tenho certeza que foi no terceiro ano A, mas os outros eu não me lembro de qual eu não corrigi. Então eu vou fazer a correção novamente, tá bom? Então foram 5 questões sobre Sartre que eu escrevi no quadro para vocês. A primeira, perguntando o que é a corrente existencialista. Existencialismo, ou filosofia da existência. Com Sartre, ela começa após a Segunda Guerra Mundial, quando começa a refletir sobre os horrores da guerra, e questionar a relação do ser humano com o ser humano, a relação do ser humano com a vida, com o meio ambiente, com as coisas, com os objetos, com os animais. Então, em síntese, é questionar o existir humano, nas suas mais diversas possibilidades, tais como eu disse, meio ambiente, com o ser humano propriamente e tantas outras coisas, ok? Então, vamos lá para 2. Explicar o em si e o para si, esses conceitos de Sartre. Em si é os animais, coisas, objetos, animais, né? E o para si é o homem. Por que ele faz essa diferença? O em si, ele é o completo, fechado, pleno. Agora, o para si, que é o homem, não. Ele não é completo, ele está se fazendo. E a diferença marcante é que ele é capaz de pôr-se para fora, se autoanalisar, se questionar. Por isso, ele faz essa distinção do para si. Vocês podem ver que a próxima questão, a 3, se relaciona muito com a questão 2. Por exemplo, a 3. Por que o ser humano é um nada? Então, se ele é um nada, porque ele não está pronto, definido, acabado. Ele não é em si. O ser humano é um ser que está se fazendo. Na medida da sua vida, ele se constrói a si mesmo. Ele não tem nada pronto e acabado. É uma questão interessante notar em Sartre que o ser humano, não existe uma natureza humana, mas sim uma condição humana. Por que não natureza? Porque daria a ideia de que ele estaria definido previamente. E isso seria impensável para Sartre. Na nossa existência que nós nos definimos, que nos construímos. E não quer dizer que é uma construção, pronto, acabou. Não, eu sou sempre isso, mas mais aquilo. Essa é uma questão de transcendência, em certo, é muito importante. Por isso, o ser humano é um nada, ele está aberto a várias possibilidades, a vários caminhos, a várias alternativas, né? Modos, perspectivas. Por isso, o ser humano é um nada. O nada tem um sentido de negativo, né? De criticar, não é de possibilidade. Não está definido, por isso ele vai buscar isso. A questão 4. Condenado a ser livre, angústia e responsabilidade. Por ser humano é um nada, né? O processo de natificação é interessante perceber no ser humano, portanto, ele tem uma ampla possibilidade, tem a liberdade irrestrita. O condenado não tem nada a ver também com algo negativo, faz parte da condição humana, condenado a ser livre, condição humana que é propriamente do para si. Mas, ao se reconhecer livre, gera angústia. A angústia na possibilidade da escolha, porque eu tenho que fazer, eu tenho que construir, não está nada definido, pronto, acabado para mim, eu tenho que buscar. Por isso gera angústia para Sartre. Uma coisa que é própria do ser humano, condição humana, né? É da liberdade. A angústia é gerada pela liberdade da escolha. E tudo que eu faço, que eu escolho de forma consciente, eu sou responsável. Sou responsável porque eu escolho e também pelo que eu deixo de escolher, tanto na ação, a responsabilidade, ou seja, a consequência, como na falta dela, na falta de escolher também a responsabilidade. Mas a falta de escolher, eu me aproximo do em si, seria uma má-fé para Sartre. Então o homem é fadado à escolha, seria essa ideia, né? Por conta da sua própria condição humana. Ok, e a última é uma questão também muito interessante, falar da essência e da existência. A existência precede a essência. Ou seja, eu existo só depois da minha relação comigo, do meu existir, do meu sentir, do meu perceber, do meu viver, que eu defino alguma coisa para mim. Então não existe condição humana. Desculpa, não existe natureza humana, existe uma condição humana que é definida, construída pelo próprio homem. Nem por isso ela também é acabada. Eu posso ser mais alguma coisa. Tá joia? É uma questão muito importante para Sartre. Então é só isso. Obrigado.